Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana. Todo tiene medicina dentro. Todo tiene el agua dentro. Todo tiene tierra dentro. Todo tiene el fuego dentro. Todo tiene medicina dentro. Que tudo cure, que toda cicatriz feche, que todo ser que de alguma maneira caminha na escuridão que a gente mesmo cultiva dentro da gente quando se afasta do caminho, que todo ser volte para o caminho, que todo ser possa caminhar na plenitude que é direito de cada um de nós, de cada ser encarnado, e que a gente possa oferecer isso também para os demais. Embora o caminho seja individual, a gente pode assim fazer pelo outro algo que facilite ou prejudique o caminho dele. E aí a gente entra logo no contexto dessa live, de falar um pouco a respeito do centro educacional, óbvio, mas no meio desse assunto todo, trazer alguns bastidores desse centro educacional, do que motiva esse centro educacional. Então, basicamente, eu quero colocar aqui um conceito que a gente vê bastante na neurolinguística, que é o evento e o significado do evento. Então, para falar do evento e do significado, eu primeiro vou falar de um evento que está acontecendo em nossas vidas. Todos nós que estamos relacionados com o santuário hoje, estamos nos relacionando com o evento Cunha. Fora isso, nós, em fraternidade no mundo, nós estamos também relacionados com guerra. Nós também estamos relacionados com a fome. Nós estamos relacionados com o tráfico de crianças. Não sei se vocês têm essa informação, mas o número de crianças que são traficadas, o número de crianças que são vendidas por $10 mil, para que depois um dos órgãos delas custe milhões. Isso está acontecendo agora. Então, todos esses são eventos. Alguns desses eventos a gente tem uma relação direta, outros a gente tem uma relação indireta. Mas não existe como falar que nós estamos em um mundo, todos nós, encarnados, e que não nos relacionamos com a dor do outro. Não existe como dizer isso. Porque a gente compartilha do mesmo sopro vital, a gente compartilha de um mesmo tempo e espaço, a gente compartilha de um sentido de fraternidade que a gente já se esqueceu, porque se a gente veio da mesma mãe, e aqui eu não vou colocar do mesmo Deus, eu vou colocar da mesma mãe terra, pra gente tentar ficar num lugar laico, da gente tentar ficar em um espaço onde a gente acompanha independente de religião. A gente vem de uma mesma mãe, então a gente é irmão. Só que a gente perdeu a conexão com a mãe, a gente nem reconhece mais essa mãe. Então é óbvio que eu não posso tratar, se eu não reconheço a minha mãe, eu não reconheço que eu tenho irmãos. E aí, se eu não tenho irmãos, eu não cuido, eu não tenho paciência. Esse sentido de irmandade, esse sentido que surgiu também de sororidade agora, mas sem falar de gêneros, falando simplesmente entre todos os seres que a gente possa conviver em harmonia, esse sentido se perdeu porque se perde a nossa conexão. Todo mundo tem família de alguma forma e sabe que tem alguém no sangue que é absolutamente difícil em relação à missão que a gente tem. Então, cada um de nós tem alguém que de sangue tem dificuldade. E ainda assim, esse laço sanguíneo é tão forte que a gente mantém contato. Ainda que não se mantenha o contato, a gente sabe exatamente onde a pessoa está. A gente sabe de alguma forma, a gente sente a pessoa, a gente sabe. Então, esse laço de fraternidade é fortíssimo. Só que a gente precisa aprender a expandir esse laço para além de sangue. Então, qual é o que une a gente em fraternidade? Essa terra, por exemplo, une a gente em fraternidade. Existem outros aspectos que unem a gente em fraternidade também, como, por exemplo, uma ideologia ou um propósito. Por exemplo, aqui no santuário, ontem mesmo a gente falava disso
com a equipe aqui, de alguma maneira, aqui e à distância, também falei com a Mara a respeito disso também rapidamente, ela trouxe o assunto, como a gente se sente uma família. Mas a gente é uma família de sangue? Não, absolutamente não. Mas a gente se sente uma família por quê? Porque existe fraternidade entre nós. E o que liga a gente? Um propósito, uma missão. Uma missão que não é do santuário, isso também precisa ficar claro, porque senão a gente cai no egoísmo. E o egoísmo é sempre, então, no santuário, o meu lugar, não. A missão do santuário é uma missão maior, onde o santuário é um humilde pequeno braço e tem outros tantos braços espalhados pelo mundo. E esses braços são de pessoas conectadas nesse propósito. O veganismo, por exemplo, é uma fraternidade. Então, pensando nisso, a gente precisa voltar a falar como é que a gente ensina que nós somos uma fraternidade. Como a gente ensina isso para as crianças poderem cuidar dessa mãe, para as crianças poderem cuidar desses irmãos. E pior ainda, no sentido do desafio, como é que a gente ensina se a gente mesmo não dá exemplo? Porque a criança ela está muito mais interessada no que ela vê do que no que ela escuta. Quem já teve a oportunidade de ter uma criança perto sabe o que eu estou dizendo. A criança ela pode estar escutando tudo, absolutamente tudo que a gente fala. Ela vai reproduzir o que a gente faz. Por isso que os discursos podem ser muito bonitos. Mas quando chega realmente na hora da educação, os discursos valem muito pouco. O que vale é como a gente se comporta. E esse é o lugar, de novo, que fica um desafio tremendo a gente educar. E aí a gente levando isso para um lugar um pouco mais amplo, onde cada um de nós está educando no sentido de que o que a gente faz é exemplo para o outro. Se a gente está por exemplo, fazendo algo que é indevido, o que quer que seja, alguém está sendo influenciado por isso. Se a pessoa está mais no eixo, e aqui eu vou falar exclusivamente de seres humanos nesse momento, se a pessoa está mais no eixo, ela pode rejeitar aquele comportamento e falar, eu não aprovo, eu não quero isso para minha vida, eu não vou me relacionar com isso. Se a pessoa, ela se perdeu na própria sombra, ela pode olhar para aquele comportamento indevido e simplesmente se render e começar a reproduzir aquele comportamento. Porque no fundo a gente cresce, mas no espírito a gente ainda é criança. A gente é criança espiritual. Então a gente também aprende pelo exemplo. Esse é um poder muito incrível que os mitos têm, por exemplo, porque a gente se julga, de novo, crescido, mas a gente como criança espiritual, a gente procura o exemplo. Qual é o exemplo que a gente busca? No mito. Então a gente procura o exemplo, por exemplo, em Rama, na mitologia hindu. Por quê? Porque ele é o devoto ideal para quem está então despertando essa devoção e essa força de rezo. Ou a gente procura a força de Kali, as mulheres que são submissas, que se perderam entre o serviço e a submissão. Toda mulher, ela tem um talento para o serviço por causa do útero que a gente tem. A gente veio para servir um ser, para servir abnegadamente, para gerar vida dentro da gente. A gente tem esse poder. Agora, quando esse serviço se torna submissão, ele caiu num lugar de ego. Então, de repente, a gente invoca o mito de Kali, não a religião, o mito de Kali. E essa mulher que é forte, essa mulher que decepa homens, essa mulher, ou Nanã na mitologia africana também é uma justiceira pelas mulheres. E a gente então tem como criança espiritual um mito da onde a gente pode aprender daquele exemplo como fazer diferente. Então existe um lugar da gente aprender, a gente como adulto e criança espiritual, e a gente como adulto um lugar para a gente ensinar para as crianças físicas, que muitas vezes, ou seja, em corpo físico, crianças que muitas vezes são mais velhas e mais amadurecidas que a gente. Faz sentido isso? Então, o contexto que a gente coloca de educação sempre, ele precisa ser voltado outra vez para o que a gente consegue, como a gente consegue se comportar, o exemplo que a gente consegue dar. Então, é muito difícil a gente criar fraternidade se a gente não mostra a fraternidade e se a gente não lembra que a gente vem de uma mesma fonte. E essa fonte, quando... Eu tenho um japamala aqui, mas ele está um pouco distante. O japamala é um rosário. O rosário ele ainda é colado, o japamala ele tem realmente as contas de um rosário hindu. As contas de um rosário hindu são todas conectadas por um mesmo fio. E o japamala em si é um lugar de contemplação pra gente que é devoto, pra gente que de alguma forma passa pela yoga. Por quê? Porque cada conta a gente pensa como um indivíduo. Nenhum indivíduo sozinho é o japamala, mas o japamala é todas as contas.
E aí a gente fala do quê? A gente diz uma conta, outra conta, só que tem o mesmo fio passando por cada uma dessas contas, que dá a sensação de inteiro. E daí a gente começa a entender que fala, putz, embora o outro pareça diferente, mas na verdade a gente ainda é um. E existe uma matéria-prima comum em todos nós. Isso, de novo, para invocar esse senso de fraternidade e mais além, um senso de unidade. No Tibete é muito comum, em outras frentes também existe, e não se baseie na minha pronúncia, por favor, mas Advaita, que alguns falam Advaita, ou seja, aqui a gente não dá para pronúncia do sânscrito. Mas a questão é, a gente fala de não dualidade. No Tibete se fala também a respeito disso. Aonde eu quero levar? Eu não me sinto um com a lua. Eu não consigo me sentir um, eu não ensino que eu sou um com a lua. Só que quando a minha criança cresce, a criança que eu estou educando cresce, ela vai estudar agronomia, por exemplo. E lá ela não entende, por exemplo, porque uma terra produz mais que a outra. E essa terra pode produzir mais que a outra porque ela está perto ou longe do mar. E durante aquela lua cheia, aquela terra sofre mais influência da maré que sobe. Vocês entendem isso? Ou seja, embora a gente não seja um com a lua, a gente é um com a força, com o fio que conecta as contas. E se a gente não recuperar isso, esse sentido de pertencimento, a gente tem uma solidão. E é assim que a gente tem vivido enquanto adulto. E a gente tem criado crianças dessa mesma forma. Criado crianças para lidarem com a solidão do não pertencimento. Porque esquecemos de fraternidade e além da fraternidade nos esquecemos da unidade. O que no Tibete se fala muito a respeito de heresia, a Jetsuma traz muito isso, como a heresia da gente somos hereges por não percebermos que estamos todos conectados. E que essa conexão cria essa fraternidade primeiro. E quando existe fraternidade, ou seja, quando a gente está lá com aquela pessoa muito difícil da família, ela ainda assim segue da nossa família, a gente ainda assim tem paciência, a gente ainda assim, não, mas eu já perdi a paciência. Tudo bem, todo mundo merece 5 minutos de perder a paciência na vida, mas a gente retoma, a gente tá ali de novo, porque esse laço é indissolúvel, esse fio que passa entre as contas é indissolúvel, é isso que a gente precisa entender. A gente pode se relacionar mais com uns ou com os outros, mas o amor deve ser para todos. Compreendem isso? Ou seja, a relação, ela sim, ela pode ser determinada por aqui ou por ali. Então, eu não quero me relacionar com um estuprador que, de repente, se eu estiver numa situação, ele pode me violentar. Eu não quero. Só que o fato de eu não ter a relação não tira o senso de fraternidade que eu desejo intimamente por mim e por outras vítimas que ele se regenere. É diferente de não ter a fraternidade, eu não quero nem saber desse ser. E que abra um buraco e que a terra coma ele. As coisas não acontecem assim, porque todos nós que estamos encarnados estamos em algum tipo de aprendizado, em algum tipo de evolução espiritual. Então o outro não vai desaparecer. E o fato é que a gente também não consegue uma maturidade emocional para lidar com isso. Então a gente se finge adulto e como adulto a gente finge que sabe, o que a gente não sabe, não tem ideia, o que faz a gente infeliz e a gente ainda propaga isso para as crianças. E a pergunta que eu tenho aqui é até quando? Então, voltando, ou seja, a introdução acabou ficando gigante, como sempre, ou seja, que eu vou navegando pelas palavras, mas a questão é que, da onde vieram essas reflexões todas? Essas reflexões, elas surgiram de mais de 300 mestres bovinos, de uma ação imposta por um crime de maus tratos em Cunha, aonde então aconteceu um evento que tem um significado. E é isso que eu quero colocar aqui pra gente começar a falar de educação, falar desse centro educacional e falar de como, em que passo a gente tá e como é que a gente pode trazer pessoas para essa ideia agora, pensando em doar e não em receber. Isso também deve ser algo que a gente deve se motivar mais. E se existe realmente essa unidade, lembrei de uma frase muito bonita da professora Lúcia Galvão, se existe realmente essa unidade, se a gente fala que tudo é um, então a gente precisa realizar algo mais bonito ainda. Se tudo é um, o outro é a maior parte de mim. Agora olha que paradoxo. Eu acredito que tudo é um. Teoricamente, eu vejo que muitas pessoas começaram a refletir sobre isso. Não é algo que está sendo apresentado só nessa live agora. Muitas pessoas, por frentes diferentes, espirituais e até da física quântica, começaram a chegar nesse lugar. Agora, ainda assim, o ego é tão forte que a menor parte se julga mais importante.
Então eu entendo que tudo é um e eu começo a me projetar para isso. Gente, tem um monte de gente escutando isso aqui, eu preciso mostrar para vocês. Olha só, as mestras búfalas, mestre Shantideva, tá todo mundo aqui. A sala tá em reforma, gente, aqui. Já vou falar do curso de yoga também. Então, enfim, a gente não, tudo é um. A gente vai além desse lugar que a gente está separado. A gente entende por alguma razão que tem esse fio conectando cada um de nós. E a gente entende que a gente é parte de um todo. Então, se tudo é um, o outro é a maior parte que existe de mim, mas eu faço questão de pensar só em mim. Eu faço questão de educar o outro para pensar só nele. Então, eu falo para minha criança que ela tem que ser melhor que o outro. Eu falo que ela tem que ganhar. Eu falo que ela tem que se sobressair. Agora, ninguém fala pra gente ganhar da gente mesmo. Eu não cresci com essa educação. E meus pais me amaram muito, foram pessoas excepcionais. Eu cresci com a educação de que eu deveria me preocupar com o mundo, me ocupar do mundo e não manifestar o que eu sou depois de autoconhecimento e elaboração no mundo. E isso cria um senso do quê? A gente cria crianças para fazer e não para ser. A gente já falou um pouquinho disso lá para trás na outra live a respeito do centro educacional. Tudo isso precisa ser revisto. Então aconteceram essas reflexões por causa do evento Cunha. Um evento que tem um significado. E aí eu peço pra gente, nesse exercício, se perguntar qual é o significado de Cunha para cada um de nós. Porque esse significado, ele pode ser, isso é um desastre e eu nunca mais vou comer carne. Esse significado pode ser, eu não consigo nem imaginar a dor desses mais de 300, eu não quero mais saber desse assunto. O outro significado que pode ser é, eu senti um desejo muito forte de participar com um santuário ou aqui na minha cidade, com a igreja, com a escola, com quem quer que seja, para ajudar o próximo. O que eu tô dizendo é, o evento, ele é um fato e a gente não consegue mudar. O que você consegue mudar no evento? O que eu consigo mudar no evento? O significado dele. É assim que, por exemplo, em terapias a gente renasce. Você não consegue mudar o seu passado, eu não consigo mudar o meu passado. Só que eu consigo mudar o que ele significou pra mim. Então, quando eu tinha 14 anos, eu podia ver o meu pai de uma forma. Mas depois, quando o tempo passa, eu consigo, com mais maturidade, olhar pro meu pai, me relacionar com o meu pai, com a educação que meu pai me deu, por exemplo, e dizer, agora sim eu entendo o que ele fez, porque com 14 anos eu poderia não entender. Ou com 2 anos eu poderia não entender, ou com 3 anos, ou com 5. E aí eu ressignifico esse passado. Faz sentido? Então eu tenho um evento e eu tenho um significado. E o que a gente geralmente faz é reagir para eventos. E aí o que acontece? A gente reage à dor do outro. E essa reação, geralmente, ela é muito rasa, porque ela é imediatista. E o que é imediatista é raso por qual razão? Porque ela não lida com o depois. E o depois não como uma paranoia de ansiedade nossa, mas o depois simplesmente como uma consequência. A gente não resolve o amanhã simplesmente falando do hoje de formas rasas. Aonde eu quero chegar com isso? Se a gente vê uma criança passando fome na rua e a gente vai até essa criança e dá um prato de comida para ela, e se você tem essa chance, por favor, faça. Por amor, faça. Uma criança, um mestre animal, um idoso, se você tem alguma chance de aliviar o sofrimento de alguém, faça. A questão é como é que a gente resolve isso a longo prazo. Porque aquele prato de comida vai ser muito grato e a gente vai ganhar um tempo naquele momento. Agora, como é que a gente faz para as crianças não sentirem fome? Para os idosos não serem abandonados? Como é que a gente faz para os mestres animais não irem para a fila do abate? Como é que a gente faz para as florestas não caírem? Eu posso abraçar uma árvore hoje, agora o fato de eu estar abraçando essa árvore para esse homem que está na minha frente com uma serra elétrica vai fazer com que a Amazônia não pare amanhã? Como é que a gente vê esse amplo? Então a gente também precisa avançar nisso, nesse significado maior e falar como é que isso pode fazer com que outros sejam influenciados num sistema anti-opressão. Quando a gente fala de opressão, a gente não está falando só de mestre animal. A gente fala de homens e mulheres, a gente fala de trans, a gente fala de árvores, a gente fala da mãe terra. Porque a opressão está onde? Está no ser humano. E é aí que a gente precisa combater. Mas, de novo, a gente não olha para esse lugar. A gente vai sempre procurando para o lado de fora. E aí é como se a gente estivesse sempre tentando consertar alguma coisa que é paliativa. Porque dentro não tá. Então eu posso fixar, vocês já escutaram de que quando a gente não aprendeu a lição, a situação se repete?
Porque a gente simplesmente consertou do lado de fora. Então vem mais uma lição do lado de fora, sim, mas por que esse lado de fora? Porque através do mundo a gente se enxerga. E aí a gente entra dentro de um conceito de educação onde a criança não está mais sendo apresentada para o mundo, ela está sendo apresentada para livros, ela está sendo apresentada e livros hoje ainda por cima no computador. Então todo o senso de criatividade da criança está sendo minado, todo o senso de arte da criança está sendo minado. Pensa, a arte tem um lugar tão importante. A gente pode ter computadores que sabem digitar tudo. Eu uso do computador e da escrita porque é um lugar que eu sou íntima, mas por exemplo, se a Débora estiver aqui, ou mesmo estou vendo agora a Juliana escrevendo do portal Veganismo é o Amor, elas vão falar isso da perspectiva, talvez até a Juliana aqui, da própria escrita. A gente pode colocar um computador para digitar na capacidade que um ser humano digite ou que ali por voz se faça. Só que ainda assim aquilo é mecânico. A arte ela não pode ser reproduzida. Ela não pode ser reproduzida por máquina, só que quando o ser humano perde a criatividade, quando o ser humano perde a intuição, quando o ser humano se torna mecânico, quando o ser humano se torna automático, então as máquinas podem substituir o ser humano. Aonde o ser humano não pode ser substituído? Quando ele é uma potência do amor, da criatividade, da experiência direta com o divino, quando ele se verticaliza. E o que a gente tem criado crianças e onde a gente tem se educado enquanto criança espiritual é pra gente ser simplesmente horizontal. A gente vai do nascimento pra morte. A gente não vai dar vida pro mistério. E isso seria verticalizar. E esse é o símbolo que eles colocam, por exemplo, no Cristo, na cruz. Dessa verticalização e acontece no coração. Então é alguma coisa que transcende. Você pode olhar aquela cruz no sentido horizontal, você pode olhar aquela cruz no sentido vertical. Aonde a cabeça está no céu. Aonde a gente precisa colocar as nossas raízes para os frutos descerem à terra. Agora, quando a gente põe a raiz na terra, essa terra treme, o que acontece? Não tem mais fruto nenhum. Então, a gente precisa conseguir entender qual é o lugar da educação hoje e como é que a gente não vai reproduzir a mesma coisa na vida das nossas crianças que não vão ter tempo, porque a água está acabando. Porque os mestres animais estão desencarnando, porque as pessoas estão se matando. Então aqui a gente aborda, sim, existe a questão do veganismo. Agora vamos pensar, se todo mundo fosse vegano, a gente não teria guerra na Rússia, por exemplo? A gente já provou que a guerra está no coração do ser humano. Então a gente vai precisar do veganismo, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai precisar de mais. E aí você pode ouvir falar, Patrícia, ficou muito grande para mim. Faz o que você consegue, mas não para de fazer. Porque essa que é a questão, o ego da gente fala, bom, como eu não posso tudo, eu não quero nada. Isso é ego. O ego que é dramático desse jeito, ele quer as coisas do jeito dele, então ele quer tudo muito grandioso, ele quer estátuas depois dele, ele quer... Nós seremos esquecidos pela história, mas não nos esqueceremos do que não fizemos. E essa consciência individual é onde a gente vai se colocar orgulhoso ou envergonhado perante ao poder superior. Então todos nós continuaremos na história através dos nossos frutos, bons ou ruins, como anônimos. E que cada ego lide com isso. E que cada ego simplesmente se comprometa a fazer o que pode ser feito, para que esse mesmo ego seja educado. Porque é uma ilusão pensar que o ego, ele sai do caminho em algum momento e que a gente então abandona o ego. Se vocês pensarem até o altruísmo vem do ego. Podem falar, Patrícia, isso não existe, o altruísmo é pelo outro. Só que é pelo outro por quê? Na razão de que aquele ego entendeu que aquilo é importante. Faz sentido? Ou seja, para aquele ser, para aquele complexo corpo, mente, espírito, o altruísmo se tornou importante. E quem fala aquilo? O ego. Então a gente não tem como fugir do ego, a gente tem como educar o ego. E o que a gente tem feito? A gente, ser humano, a gente tem mimado crianças e mimado egos. Aí qual é o senso de educação? Que tipo de transformação a gente pode ter se as crianças não suportam, que elas não podem nem ao menos se comportar minimamente do que quer que seja que a gente esteja falando, porque elas não recebem a orientação, o posicionamento de um adulto, que significa uma figura que está ali em comando. E como que isso se reproduz na vida adulta quando a gente não consegue aceitar o quê? Um professor, um orientador. E isso coloca a gente numa posição automaticamente longe de humildade, no topo de arrogância. E aí fazemos o quê? Esse é o mundo que eu sinto que nós estamos hoje. E que se a gente não conseguir interferir, os danos que nós faremos serão ainda maiores. Eu tenho certeza que o projeto Terra não termina, mas eu não tenho certeza que
os seres humanos que estamos encarnados hoje e os que causaram tudo isso enquanto espírito, e aqui eu vou me adentrar em um lugar que pode ser místico para alguns, mas eu não acredito que esses espíritos que somos não estejam em algum lugar exilados, sem direito a qualquer tipo de evolução, por simplesmente não terem aproveitado a oportunidade. Ah, isso é um tipo de punição? Eu não acredito em punição, eu acredito em educação. E eu acredito que uma forma de educar é colocar alguém para pensar a respeito do que ela fez. Então, se a gente sentar em Marte sem um corpo durante 1000 anos, talvez a gente consiga refletir sobre a oportunidade que a gente perdeu de não ter cuidado do meio ambiente quando a gente ficar 1000 anos olhando para a paisagem de Marte. Quando a gente tiver entendido, então, a base de reflexão mais severa que a gente podia ter aprendido através das relações humanas e interespécies, e a gente não fez. Por quê? Porque eu falar que eu preciso aprender me coloca na vulnerabilidade de dizer que eu não sei. E o mundo de hoje, com tanta informação, é uma heresia pro ego e pra nossa sociedade falar que a gente não sabe. Porque o outro pode saber mais que a gente, e eu tô sempre competindo com o outro, mas eu nunca tenho essa competição comigo. Então eu queria que a gente criasse aqui um conceito diferente, que é: você não pode competir comigo. Que a gente fale isso pra todo ser, porque eu quero que você ganhe. Se você olhar alguma coisa que eu tô fazendo e falar, putz, isso daqui pode ser melhor, faça e ganhe. E se a gente tiver essa atitude com a gente termina com a competição, porque o outro fala, eu posso fazer alguma coisa maior, eu posso fazer alguma coisa melhor, faça! Eu não me oponho, mas deixa eu fazer o meu pequenininho, que é isso daqui que eu consigo fazer. E isso cria um senso do que? De cooperação e não mais de competição. Então não existe como competir com nenhum de nós quando a gente está nesse lugar. Porque eu quero que você ganhe, porque cada um de nós quer que o outro ganhe. E se o outro ganhar, ele vai fazer coisas maiores e melhores ainda, que a história vai apagar o nome de quem fez. Então que ninguém se mova pelo ego, e sim pelo que deve ser feito. E aí eu pergunto, o que deve ser feito para as crianças? A gente deve manter as crianças em Ritalina? A gente deve manter as crianças falando para elas o que elas devem fazer para ganhar dinheiro? A gente deve fazer as crianças decidirem, com 17 anos de idade, o que elas vão fazer para toda a vida delas? Eu não sei quantas pessoas estão escutando aqui essa live que tiveram um momento da profissão que elas falaram, eu vou largar tudo, eu não me identifico com isso. E a pergunta que eu digo é, com quantos anos você decidiu que você faria aquilo para toda a tua vida? Provavelmente você decidiu cedo, aonde não existia o autoconhecimento, aonde os dons não estavam incorporados dentro de uma noção de serviço, aonde se somos um, o outro é a maior parte, aonde eu me basto servindo o outro e não recebendo usufruto do meu talento em relação à felicidade pequena, mesquinha, vaga e efêmera que eu posso ganhar no mundo transitório, que me faz valer pelo que eu dou e não pelo que eu recebo. Então, é muito comum que quando a gente faz isso com as crianças, essas crianças passem por algum momento na vida onde elas falam, eu não quero fazer isso. Essas crianças que se tornam adultos e ainda assim crianças espirituais que todos somos. E nesse momento a gente olha e fala, mas como é que eu vim parar aqui? Como é que a gente veio parar aqui? A gente decidiu por uma profissão, a Pá falando eu, a gente decidiu por uma profissão que a gente não estava preparado. A gente não tinha conhecimento suficiente do que a gente queria fazer. A gente não sabia dos nossos dons. A gente se guiou no que era que falaram para nós. Nunca foi algo que foi nosso, salvo algumas exceções. Eu trabalhei com adolescente já, eu falo isso com realmente dor no meu coração. Porque os adolescentes, eles trazem tanta... Existe um fogo queimando e a gente apaga esse fogo, inclusive em nós. E eu acredito que parte do trabalho seja, de novo, manter a chama acesa. Isso o Kybalion fala muito, E a Jetsuma também já falou. E a gente carrega essa vela no nosso perfil por isso. Mantenha a tua chama acesa. Mas é só uma velinha, mas mantenha acesa. Protege das intempéries, protege do vento, protege das tempestades, mantenha aceso. Porque um peregrino do caminho pode estar passando e ao avistar aquela luz, pode encontrar o próprio caminho. Mas é uma luz muito pequena, tudo bem. Ele tem a dele também. E às vezes é essa luz pequenininha que vai acender a dele. E de novo, ninguém vai ser lembrado por isso. A gente é lembrado pela nossa própria consciência por fazer o que tinha que ser feito. Então, quando a gente fala da educação das crianças, gente, eu não posso deixar de falar na gente. Como é que a gente está educando alguém? Se os nossos conceitos de educação estão absolutamente fora do lugar. O maior bem que a gente tem é o nosso tempo. E a gente descarta esse tempo como lixo.
na internet. A gente pode fazer um curso e tá lá no curso. Você pode ficar tranquilo, qualquer coisa a gente devolve o seu dinheiro. Muito bom. Alguém devolve o seu tempo? Alguém devolve o seu tempo? Você passou 3 meses no curso de 5 anos e falou, bom, então, o que acontece? Vamos tomar um pouco mais de consciência, porque a gente pode ter o nosso dinheiro de volta sim, mas o tempo, que é o maior bem que a gente não tem de volta. E a gente tem desperdiçado esse tempo. E a gente tem cultivado nas crianças que elas desperdicem esse mesmo tempo. Porque para elas ficarem quietas, a gente dá laptops para elas, a gente dá iPads para elas, a gente dá computador para elas, a gente tranca elas em salas. E quando é que a gente vai dedicar o nosso tempo para as nossas crianças? E o tempo dos aprendizados que nós tivemos. E não simplesmente reproduzindo comportamentos que são equivocados. Porque a resposta disso vai levar a gente para um futuro melhor ou pior, enquanto fraternidade de terráqueos momentaneamente vivendo nessa terra um período de experiência e aprendizado. A resposta disso vai dizer. Como é que a gente educa uma criança para cuidar do meio ambiente se ela nem sabe que uma maçã dá numa árvore? Como que é que a gente educa uma criança para cuidar do meio ambiente, ensinando para ela que proteína vem da carne e que aquela carne para ela é um objeto numa prateleira e não uma vida que respirava? Como é que a gente faz isso? Sem mostrar para ela o olhar daquele mestre animal, que antes de estar numa bandeja, numa prateleira e com preço, um dia, e ainda continua, mesmo depois de morto, fatiado e picado, continua não tendo preço, só valor. Quando é que a gente vai ensinar para as nossas crianças do valor que a vida tem e não do preço que ela tem? Um preço que muitos de nós já colocaram na própria alma que vendeu. Quando é? Porque enquanto isso não estiver claro para nós, não existe como a gente tentar fazer que uma criança aprenda do que a gente fala em vez do que a gente faz. E aí, então, falando do centro educacional, o centro educacional ele prevê que a gente tenha espaço para educar o ser humano. Como que o ser humano se educa depois que ele já está educado? Através de autoconhecimento. E aqui, então, a gente vai dispor de ferramentas de autoconhecimento com parceiros que já estão em diálogo conosco. Como, por exemplo, hoje à noite a gente tem uma live com ciências contemplativas. Eles têm um curso de formação em Kindfulness. E muito se falou de mind, mente, presente, estar presente na mente. Agora, como é que estar presente na bondade? Porque a gente tem ficado tanto na mente, de novo, e a bondade? A bondade é o coração. Então, quando a gente fala da educação para o ser humano, a gente precisa lembrar do autoconhecimento. Só que, infelizmente, no ponto que a gente está invertendo. A gente como adulto no corpo físico, criança espiritual, a gente está fazendo isso depois de adulto. E, geralmente, qual é a nossa iniciação nos tempos de hoje? Uma baita crise. Se antes a gente tinha iniciação no Egito, na grande pirâmide, com um grande mestre desdobrado, parabéns se você teve essa iniciação. A gente no mundo de hoje, a nossa iniciação é a crise hídrica. A nossa iniciação é o trabalho que a gente se submete, olha e fala, eu não quero ser parte disso. A nossa iniciação é quando a gente é parte de um movimento que se diz de amor e que se agride. A nossa iniciação é toda vez que um evento acontece e a gente consegue dar um significado para ele que faça a gente crescer, em vez de um significado que faça a gente desistir, chorar, reclamar e se tornar simplesmente uma perda de tempo para o espírito na Terra. Então, o significado que a gente pode dar, esse significado está no coração de cada um. Ninguém pode tirar isso de você. Pode acontecer o pior na tua vida, um pior evento pode acontecer para você. O significado ainda é guardado pela sabedoria da tua alma e do teu coração. O mundo nada pode contra isso. Só você tem esse poder. Só que você, eu, nós, humanidade, nós temos dado esse poder. Dado como se ele fosse nada. Para quem passa pela rua vendendo alguma ilusão que o mundo vende. Então, gostaria que a gente falasse de educação, falando o ser humano precisa de autoconhecimento. E eu gostaria que você se conhecesse. Eu gostaria que eu me autoconhecesse. Então, eu procuro isso. E eu procuro com quem está no caminho, com quem oferece ferramentas. Porque eu me autoconhecendo, então eu posso sair desses dilemas e automaticamente, através do meu exemplo, inspirar outros. Inclusive, não só as crianças de corpo físico, mas também as outras crianças espirituais que estão no caminho e de repente
Outra coisa muito comum que acontece também dentro disso, que de repente estão num caminho e falam, mas agora eu não consigo sair desse caminho. E por que não consegue sair? Porque a pessoa, ela fez, de repente, uma faculdade, se ela teve esse privilégio, ou hoje ela tem uma profissão, não importa qual, e ela se vê absolutamente sem nenhuma opção. Porque ela diz, eu preciso pagar o boleto da minha casa, eu parcelei a minha casa, eu estourei meu cartão de crédito, eu tenho filho para criar e eu ainda ajudo os meus pais. Patrícia, eu não tenho a menor chance de fazer. Então tá bom, então você vai viver amarrado o resto da tua vida. Eu te desafio a pensar que existe algo que você pode fazer. Existe um passo, só que esse passo, ele tá ligado à coragem. E ele tá ligado não a alguma coisa que você faz, mas a alguma coisa que você é. Algo que te dá força e algo que supera a adversidade. Mesmo quando essa adversidade pareça maior. Eu desafio você a pensar nisso, porque eu não gostaria de passar por alguém na vida e saber que essa pessoa não manifestou quem ela veio de fato para ser, porque ela tinha um boleto de uma casa para pagar, ou o boleto da escola do filho, ou o boleto do plano de saúde do pai. Eu verdadeiramente acredito que essa não é a vida que a gente veio para viver. E esse não é o exemplo para a gente dar para as nossas crianças. Então, quando a gente fizer esse tipo de coisa, a gente lembra que não é só sobre nós, porque isso também é uma fala muito bonita, né? Quando a gente fala de alimentação, também se fala muito isso. Não, mas essa é uma opção pessoal. Como que é uma decisão pessoal e uma opção pessoal quando o outro paga a consequência do que eu escolho? Como que eu posso dizer que comer carne é a minha opção se o outro tem que morrer para que eu coma carne? Como que é isso? E como é que eu falo que é a minha opção continuar infeliz só pagando meus boletos, não tentar fazer alguma coisa diferente, se no meu exemplo eu estou educando crianças para serem miseráveis? Como é que a gente tem a coragem de falar isso? Da onde sai tudo isso? Até quando a gente vai mentir pra gente e vai culpar o sistema de educação por não estar fazendo a parte deles? Sim, sem dúvida nenhuma, a pedagogia precisa evoluir. Mas a gente não pode culpar a escola de não dar o exemplo que a gente não dá em casa. Então, quando você falar, essa é uma opção minha, continuar miserável, continuar pagando os meus boletos, não acreditar que eu posso mudar, seguir reclamando, falando mal dos outros, fofocando, lembra que você está educando todas as pessoas à tua volta. Todas as crianças espirituais que vivem com você. E as crianças também de corpo físico que estão se baseando no teu exemplo para de repente terem uma vida miserável também. E eu não acredito que seja destino do ser humano ou de qualquer ser vir para essa terra para se tornar miserável. E sim, se lembrar que é herdeiro de Deus, da deusa, que é filho do universo e que veio para manifestar essa glória. E me emociono falando, porque toma conta de mim. Quando é que a gente vai deixar de ser tão egoísta? De olhar só pra gente? Nós estamos destruindo tudo ao nosso redor. E bastasse isso, estamos destruindo as nossas vidas. Estamos desperdiçando os nossos tempos. Uma oportunidade tão bonita. De viver, de estar em contemplação. Olha, a outra veio agora ouvir também. Vou falar. Quando é que a gente vai deixar de perder tempo? Quando é que a gente vai deixar de reclamar? Quando é que a gente vai fazer algo pelas crianças através do exemplo? Quando é que a gente vai dar para o outro não o que a gente compra, mas de quem a gente é? Do nosso tempo de novo. Quando é? Porque a sensação que eu tenho é que estamos em um sono tão profundo, que se a gente não aumenta a voz e não põe tom e não põe intensidade, não acorda. Então eu gostaria que a minha fala, a eloquência da minha fala, movimentasse a gente por dentro. Porque tem alguém te esperando. A Sade Vigi fala muito disso e eu tenho plena noção quando a gente fala de decisão pessoal. Quando a gente fala, eu não quero fazer mais isso, eu quero permanecer aqui onde eu estou. Tem alguém te esperando. Tem alguém te esperando sofrendo. Tem alguém te esperando com um problema. Tem alguém te esperando porque você é a esperança dessa pessoa, dessa mestra árvore, desse mestre animal. E quando você se nega a estar na tua real potência, esse ser sofre. Sofre porque você, porque eu, porque nós desistimos. Então não é uma decisão pessoal.
você continuar sofrendo. Não é uma decisão pessoal a gente continuar dormindo. Não é uma decisão pessoal a gente desistir. Não é. Não é. Tem alguém esperando por você. E você está deixando esse ser no sofrimento. Eu estou deixando esse ser no sofrimento. Nós estamos deixando esse ser no sofrimento. Cada vez que abdicamos de um poder superior para nos entregarmos a vontades inferiores que definimos como decisões pessoais, escolhas pessoais. Não existe escolha pessoal quando estamos todos conectados. Não existe algo que seja uma decisão só minha quando eu influencio tudo à minha volta. Quando eu dou o salto na minha consciência e percebo outra vez a heresia que o Tibete fala. Não estamos separados. Como é que se ensina isso? Então, a primeira parte a gente já falou. Em maio, a gente abre aqui o curso de formação em yoga. Tem alguns parceiros que eu vou falar um pouco depois. Essa formação sou eu que dou com alguns convidados. E a ênfase é a filosofia. Patrícia, eu não tenho alongamento. Patrícia, eu não tenho o corpo. Patrícia, eu não tenho... A yoga é através do corpo físico, mas ela não é no corpo físico. Se fosse assim, a gente teria que ter um corpo específico que fizesse um gênero específico, uma idade. Não é isso. A yoga é algo que transcende o corpo físico, ela usa sim o corpo físico, mas ela usa o teu, ela não usa o da pessoa que tá no tapetinho ao lado. Faz sentido? Então não é porque o outro faz o espacate que ele vai se iluminar mais rápido de quem não faz. A ênfase é na filosofia, e a filosofia apontando para o autoconhecimento. Esse curso se inicia em maio, e ele já tem a sede, aonde será a Nova Terra. A Nova Terra quem trouxe para nós? Os mestres bezerros. E aí eu já vou começar a falar um pouco mais de prático. As crianças, elas precisam sair, na minha humilde opinião, e eu acredito que eu tenho alguns outros pedagogos que pensariam a mesma coisa, elas precisam sair do aprendizado que é só teórico. A gente está acabando com a criatividade, com a arte, a gente está criando seres robóticos. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa trazer as crianças para perto da natureza. A gente precisa referenciar essas crianças com a vida do mestre animal. A gente precisa trazer para a experiência direta. Então, em vez da gente aceitar que as crianças vão em um hotel fazenda, aonde todos os mestres animais estão explorados, onde nessa fazenda se planta soja e se planta milho, vamos tentar montar um programa para essas crianças estarem na natureza, para de repente elas acamparem dentro do santuário, para elas serem monitoradas, teremos pedagogos, teremos tudo isso aqui. Então tem algumas coisas que agora a gente começa a falar especificamente. Quando o evento de Cunha aconteceu, eu vi que tinha um significado que eu poderia abraçar, eu e o Vitor aqui enquanto guardiões, que é oferecer alimento para esses seres e lutar a vida toda para que eles tivessem medicamento e terra. E aí uma grande parte minha morreria. Morreria porque eu não acredito na vida de pagar boleto. E é isso que eles se tornariam. Boletos de contas de alimentação e da terra que teria que ser alugada ou provida. E aquelas vidas, aquelas histórias se perderiam. E as histórias de vidas, cada um de nós é uma biblioteca viva. Como que é que a gente pode anular isso? Para simplesmente dar de comer, dar o remédio e dar a terra para o ser pisar? Eu não conseguiria viver dessa forma. E dentro desse projeto inteiro que é o santuário, que sempre se falou, inclusive no nosso estatuto de resgate e conscientização, então conscientização agora dá um salto. E em vez de conscientização apenas, a gente vai falar de educação. E a educação que envolve o autoconhecimento, para que cada um possa ser exemplo. E essa educação que abraça a criança e traz a criança para um ambiente onde ela possa ser educada pela própria experiência direta dela de observação, porque a criança é mestra nisso. E se a criança vê a generosidade da natureza, ela se inspira em generosidade. Se ela vê que a natureza se harmoniza, ela se inspira nessa harmonização. Se ela encontra respostas, evidências na natureza, ela incorpora tudo isso. A gente precisa ensinar para as crianças de onde vem o alimento. A gente precisa ensinar as crianças a agradecer também pelas mãos que cultivam esse alimento.
Por isso que a gente teve tanto êxodo rural. As pessoas aqui da roça, elas têm tanto conhecimento, têm tantas histórias lindas. Eu lembro uma que falou muito no meu coração e no do Vitor, foi quando a gente chegou e falaram, olha, quando sai essa flor nessa determinada árvore, que a gente veio primeiro para plantar feijão orgânico, é hora de plantar feijão. Só que, como todos eles, toda essa vida da roça, essa vida simples, porque a gente complicou tudo, então parece que quanto mais complicado a gente é, mais complexo a gente vale mais. E todo o trabalho é a gente voltar a ser simples. Todo o trabalho é a gente voltar para essa sabedoria que entende a terra, que entende os ciclos, que entende a lua, que se autoconhece, que dá exemplo e não palavra e discurso bonito. Então esses caboclos, eles terminaram como, não, mas o que eu sei não vale nada. A gente precisa voltar as crianças para as ervas de novo, a gente precisa voltar as crianças para a fitoterapia, porque é uma outra forma da gente proteger as nossas florestas. A questão das florestas, a gente fala muito do meio ambiente, da respiração e de como tudo isso acontece, os pulmões do mundo, a gente fala disso. Agora, vocês já pararam para pensar na quantidade de medicina que existe nas florestas? A quantidade de princípio ativo que cura as doenças dos homens e dos seres como forma geral? Na China se diz que para cada doença existe uma planta. Quando a gente destrói as florestas, a gente destrói a cura das doenças. É óbvio que a gente precisa trabalhar na prevenção dessas doenças, mas a partir da hora que ela está, porque hoje já está, a gente precisa trabalhar nas duas frentes. A gente precisa trabalhar para quê? Para curar aquela doença, onde ela já se manifestou, mas também para prevenir aquela doença. Então, quando tudo isso manifestou, a primeira parte era essa de olhar e falar, bom, então a gente vai sustentar e acabou, e a gente vai anular, e como que é que a gente, então, em vez de considerar, não, agora a gente vai educar. Então, esses mestres bezerros trouxeram isso, e eles trouxeram uma outra necessidade também, aonde eles vão ficar? Porque aqui a gente tem aproximadamente 10 alqueires, mas a gente precisa de mais alqueires. E aí surge a nova terra. A nova terra, então, eles não são mais chamados de bezerros de Cunha. Eles são os mestres bezerros da nova terra. Uma nova terra que eles trouxeram em consciência, que eles trouxeram do astral para que a gente simplesmente plante na terra. Uma nova terra que tem um centro educacional. Nesse centro educacional existe uma casa aonde, de uma maneira rústica, nós poderemos abrigar pessoas que passem por aqui para essas vivências, tanto do curso de yoga, como também, além do curso de yoga, outros cursos que proveremos, inclusive profissionalizantes, que já estamos fechando com pessoas próximas e do nosso círculo, como, por exemplo, o Dr. Maurício em veterinária, como, por exemplo, a Lelúlio em nutrição. Então, tudo isso está sendo feito de alguma maneira que a gente vai apresentar. Qual é a necessidade imediata que a gente tem agora? Para estabilizar essa operação, porque existe uma ilusão de que, por exemplo, a operação como um todo hoje com Cunha custa R$150 mil por mês. Isso é outra coisa também que a gente precisa entender, que embora, ou seja, a gente tenha muita gratidão por cada uma das doações, das contribuições, a gente não pode esperar que a gente vai fechar essa conta simplesmente pedindo doações o tempo inteiro. Porque outra vez, o que move a gente precisa ser o que a gente doa e não o que a gente recebe. Então, ou seja, eu fico o tempo inteiro me desgastando porque eu quero receber, mas o que eu dou? Então, em vez disso, a gente, enquanto equipe, a gente vai se colocar na doação para que o mestre animal receba e para que o ser humano que tenha contato com esse centro educacional também receba. Seja ele um adulto, criança espiritual, ou uma criança no corpo físico, que a gente ainda não sabe se é uma criança espiritual ou não, porque as crianças têm vindo, inclusive, muito mais à frente do que a gente, que nasceu antes nessa terra. Então, com isso, algumas necessidades básicas. Existe para essa nova terra, se você conhece um investidor, a gente tem um plano apresentando para alguns investidores a respeito do que é esse projeto. Então, se você conhece um investidor ou uma pessoa que seja rica de recursos desse mundo, não rica como a gente nesse momento é, de poder ter o privilégio de estar numa live, de poder, se a gente está nessa live, a gente provavelmente teve comida, a gente teve algum tipo de sono, a gente está as necessidades básicas estão cumpridas. Então, a gente é rico para começar. Tem pontos específicos dessa riqueza que é para reverter esse dinheiro que já existe dentro de um projeto como esse. Então, se você conhece alguém que pode se interessar por um projeto de educação voltado para o autoconhecimento, para as crianças, para a sustentabilidade, para a veterinária, para a nutrição, para tudo que consegue englobar o que o homem é e não simplesmente o que ele faz, por amor, entre em contato com a Maísa.
A Maísa, daqui a pouco ela vai aparecer aqui, tem um telefone dela também, mas se vocês escreverem pro direct, a Vi encaminha vocês. Então, primeiro de tudo, se você tem uma pessoa que possa se interessar por um projeto desse, para patrocinar, como um patrocinador, entre em contato, porque é um projeto muito ambicioso. E é um outro lugar que eu também tenho muita intimidade, ou seja, eu não tenho medo da ambição, eu não tenho medo da gente ser ambicioso e eu não acho que o dinheiro é uma coisa ruim. Eu acho que o dinheiro é ruim quando a gente não tem maturidade para usar ou quando a gente se perde nele, ou seja, então agora a gente vai ter muito dinheiro simplesmente para se distrair, para se ver maior que o outro, para não ajudar, para o rico ficar mais rico, o rico do jeito que a gente conhece e fala do rico nesse mundo, e o pobre ficar mais pobre. Aí o dinheiro é ruim. Agora, quando o dinheiro chega para projetos que zelam pela vida, quando o dinheiro chega para causas, quando o dinheiro chega para alimentar crianças, quando o dinheiro chega para, de novo, ser recurso para que causas prosperem, a gente não pode falar que ele é ruim. O que a gente precisa sempre entender é que a gente no mundo de hoje, a gente tem várias ferramentas, mas a gente não tem valor para usar essas ferramentas. E quando a gente fala sempre lá de trás, ou seja, de todas as figuras iniciáticas, as escolas iniciáticas, não importa se só a gente está falando da Índia, ou se mesmo a gente fala do Egito, ou mesmo da Grécia, a gente sempre tinha a questão do valor. Tanto é que quem estuda yoga sabe, a gente tem valores de como se comportar antes de praticar asana. Isso na escola tradicional. Então não era simplesmente chegar, então vamos fazer a invertida sobre a cabeça. Não, a pessoa perguntava antes, ela falava, peraí, como você se comporta? Você é mesquinha? Você rouba? Você é violento? Por que isso? Porque se você for violento, se você rouba, e te colocarem numa inversão sobre a cabeça, você vai estourar as tuas vértebras. Você vai ensinar isso para os outros. Então, ou seja, o valor ele precisa chegar antes da ferramenta. Faz sentido? E o que acontece hoje na vida? A ferramenta chega antes. Então a gente recebe o dinheiro, mas a gente não tem valor. E como a gente não tem valor, a gente não sabe empregar. E daí quem leva a culpa é a ferramenta. Agora, não existe problema. Então, se você tem a ambição para que o mundo seja melhor, eu espero que você tenha força e maturidade para canalizar os recursos necessários para que esse mundo seja melhor. O que a gente não pode é se negar a ferramenta porque a gente não tem maturidade para usar e automaticamente deixar as pessoas e os seres que esperam por nós sem o recurso que eles precisam para aquela causa que o nosso coração sussurrou, que ouviu da nossa alma, que é um projeto maior do que cada um de nós. Faz sentido isso? Então, outra vez, tendo essa noção, se vocês conhecem alguém que se interessem por esse projeto, por amor, acho que o jeito mais fácil agora é fala pelo direct, pela Vi, e a Vi encaminha dentro da nossa equipe quem é a pessoa para apresentar o projeto e falar a respeito da Terra e falar o que a gente precisa em termos práticos para isso. Independente disso, a partir de maio, a gente já tem um arranjo que a gente consegue lançar esse primeiro curso que vai ser de yoga. Aí, para as crianças, o que a gente precisa? Tem alguma mãe vegana nessa live? Tem alguém aqui que, independente de ser vegano, tem uma criança que está olhando para a criança que está irritada dentro de casa? Uma criança que está hiperativa dentro de casa, que está subindo no armário e descendo porque não sabe mais onde brincar? Que não se contenta, mas que corre atrás do mestre gatinho e queria conhecer mais, e daí você sente pesar quando põe um hambúrguer para essa criança de repente. Não importa se você é vegano ou não, se você tem uma criança e se você acredita nesse modelo de educação, eu gostaria que você entrasse em contato também com a Vi pelo direct. Já existe uma voluntária que é a Priscila, a gente falou rapidamente na sexta-feira, e basicamente a gente vai criar uma frente agora para fazer propostas para escolas, para que as escolas então tenham passeios no santuário, toda a alimentação daquele dia, e a gente vai cogitar um programa diferente com cada escola, dependendo da abertura que a gente tiver. Então essa pessoa no nosso voluntariado, ela já existe, na nossa equipe ela já existe, mas a gente precisa de força para o quê? Para chegar. Nós estamos em Camanducaia, a mais ou menos 2 horas de São Paulo, 1h30 ali de Guarulhos para cá. Se a gente fala de um dia inteiro, é uma baita vivência, uma vivência na terra, uma vivência com mestres animais. Se você tem a tua criança em uma escola, apresente por amor esse projeto na escola do teu filho. E ele se interessando, então nós iremos até lá, inclusive com uma pessoa da nossa equipe que é pedagoga, para conversar e trazer essa pessoa, organizar tudo isso.
E aí entra num outro tópico também, que muitas vezes as pessoas olham tudo isso e ela fala, Patrícia, ontem mesmo estava cogitando isso dentro, estava falando a respeito disso dentro de um grupo interno no santuário, as pessoas falam, não, a gente não pode dar tanta informação antes, porque senão as pessoas de repente vai gorar alguma coisa, ou vai estragar alguma coisa. Eu já acredito no contrário. Eu acredito que a gente se mova em união. Em união para construir. Não me chama em união para destruir. Não me chama em união para acabar com a vida de alguém, para falar mal do outro. Não me chama que eu não tenho tempo para isso, não. Não. Agora, me chama para unir, pra gente construir. Chama a gente pra gente criar um mundo novo. Chama a gente... Eu acredito nisso. E eu acredito que a gente, nesses contextos, nessa união, é um confronto de mundos, a gente se transforma e cria mundos diferentes. Então, eu acredito em união. E eu não acredito que a gente possa destruir algo que seja maior que a gente. E principalmente uma ideia que não é minha, uma ideia que não é do santuário. Educar vem sendo parte do inconsciente coletivo desde sempre. O contato com a natureza está em todos os povos originários. Aqui não está falando de nada novo. A única coisa que a gente está convocando aqui é simplesmente de fazer. A gente precisa de ajuda para fazer. Isso é um projeto de muitas mãos. A Terra já existe. A gente precisa viabilizar essa terra. Ela já existe dentro de um contexto que a gente consegue colocar as pessoas nessa terra para o curso e também para essas vivências. Então, outra vez, para quem estiver interessado no curso, com ênfase em filosofia, usando através do corpo físico as reflexões que faremos e com convidados que falarão mais a respeito disso, de diferentes facetas, nas próprias perspectivas, que vão ampliar o nosso prisma, inclusive. Esse começa em maio. Das crianças a gente precisa disso, precisa de mães, de pais que estejam dispostos a essa educação para formarem coletivos, para que esses coletivos possam chegar até aqui. Escrevam para vir, porque a gente está organizando tudo isso agora dentro de um grupo, a gente está nesse período de realmente pensar, e não tem ideia errada, gente. Tem o que a gente concretiza, pode ser equivocado, mas a ideia ela é muito saudável se a gente está motivado sempre pela doação. A gente não pode deixar uma ideia ruim tomar corpo, mas a ideia, quando ela surge, ela precisa ser ponderada. Então, essa ideia, não ter esse melindre de, mas será que eu posso falar uma coisa dessa? Sim, a gente também vai precisar de monitor. Hoje a gente tem uma equipe bastante grande que pode monitorar. Então, uma das questões que a gente tem, é essa. Então, só para deixar específico nossas necessidades, se você conhece alguém com recurso material que se interessa por causas de preservação dessa terra enquanto escola, dessa terra enquanto meio ambiente, dessa terra enquanto entorno fraterno, que abriga em fraternidade terráqueos. Se você tem uma pessoa que se interesse por projetos de autoconhecimento que podem melhorar o ser humano, de crianças espirituais, de bebês espirituais, para, quem sabe, crianças espirituais, entre em contato com a gente, para a gente apresentar o projeto e falar o que a gente precisa para viabilizar essa terra a longo prazo, porque a gente tem a terra a curto prazo. Se você tem criança, se essa criança vai a uma escola, e se você acredita nessa educação, entre em contato com a gente para apresentar esse projeto na escola do teu filho e que a gente possa marcar uma reunião para ir até lá, pelo Zoom, fazer uma reunião, para que então, junto com o pedagogo da nossa equipe, a gente apresente esse projeto. E se você tem interesse no curso de yoga, a partir de maio, e também você entra em contato pelo direct. Hoje são esses 3 recados que eu tenho. Esses 3 recados que eu tenho voltados para o centro educacional como um todo. Eu vou ler rapidamente aqui os comentários, que eu acabei falando bastante, não acompanhando. Eu outra vez coloco aqui, o curso online é presencial. Ele terá alguns módulos online. Foi importante essa pergunta, Elizabeth, agradeço. Todos esses programas, eles vão estar voltados também para algumas aulas online. E outras que vão culminar aqui no santuário, nesse centro educacional, nessa nova terra, aonde os mestres bezerros estarão em alguns meses também, aqui fisicamente. Então, temos módulos online, temos módulos presenciais também. Hoje, do curso de yoga, já existe, quem escrever no direct também consegue o link, no Hotmart a gente tem 10 aulas gravadas com meditação e relaxamento. E também alguns estudos filosóficos que a gente faz, a gente também tem gravado. Se mandar por direct, a Vi encaminha para a Má e consegue passar para vocês. E tem um telefone, um WhatsApp na nossa bio, que é da Dani também, e com ela também direciona dentro da nossa equipe tudo isso. Então, isso é algo bastante importante. Aqui,
Deixa eu só ver. E as vivências também voltarão a partir... É um outro modelo também. Agradeço a pergunta, Regina. A partir de maio a gente reagenda as novas vivências também. Então, por gentileza, só esperar que a gente vai anunciar isso tudo. Quero levar os escoteiros, maravilha. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, colocar aqui ao lado, que eu respondo. E acho que a gente terminou falando bastante aqui. A outra questão que a gente tem interesse em divulgar no Diário de Pernambuco uma live, reportagem? Claro que sim, Holanda. Claro que sim. Entre em contato, por gentileza, para que a gente possa acertar detalhes. Agradeço demais. Toda forma de ajuda é válida. Toda forma de ajuda. Então, agradeço muito por cada um que se envolver. Sobre o movimento com as crianças, a Vivian Dai. É só mandar para ela pelo direct e aí a gente vai falando um pouquinho mais disso. Então, vamos ter bastante serviço pela frente. Vamos direcionar as questões agora pelo direct, pela Vivian, e a Vivian, dentro da nossa equipe, ela vai direcionando. Tomara que a Vi esteja aqui na live também para fazer um projeto e famílias. Exatamente, Letícia, tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa mesmo. Então estamos aqui com tudo isso, né, mestre Sócrates? Bom, eu tenho um último recado para passar para vocês, que dentro de Cunha e dessa operação, a gente precisa entender que a gente tem necessidades especiais em Cunha que estão acontecendo, e eu vou chamar a Má aqui, e eu queria pedir um último minuto da atenção de vocês, se vocês têm o chamado para ajudar em Cunha, porque existe uma forma muito fácil de ajudar nesse instante, que é pelo Abilium, que é basicamente fazendo avaliações no Abilium. Ontem eu conversei com o Vitor à noite e ele falou que agora eles estão na fazenda, e na fazenda, para colocar alimento, e são toneladas de alimento, tá, gente, por refeição. Para fazer uma coisa dessa, a gente precisa de incontáveis homens. Então, a gente precisa, na verdade, comprar um trator. Essa necessidade apareceu agora. Um trator custa, por aí, 40 mil reais. Vamos colocar, tem tratores mais caros, óbvio. A gente está tentando um trator mais ou menos 40, 50 mil reais. Como é que a gente vai levantar esse valor? A gente vai levantar pelo Abilium. Como é que o Abilium funciona? Você baixa o aplicativo e faz avaliações veganas. Como que é que a gente vai motivar você a fazer avaliações? Porque, de novo, todo mundo tem que ganhar. Tem 2 embaixadores, e eu vou pedir, se a Mari estiver na live, e tem 3, eu acho aqui, a Paula também e a Juliana do portal Veganismo por Amor. Se vocês baixarem, se vocês são do círculo dessas pessoas, vocês podem colocar, eu vou depois deixar no feed um vídeo a respeito disso, vocês podem deixar como meu amor, tem alguém comendo meu cabelo aqui, eu não tô conseguindo terminar a conversa. Vocês baixem o aplicativo e coloquem me fugiu a palavra, o nome de um desses. Então, Mari por Amor, por exemplo, se você já é parte do aplicativo, continua simplesmente. Depois no feed eu explico esses detalhes, e também com o portal Veganismo por Amor a gente faz. Ele tá aqui, ele não para de puxar o meu cabelo e eu vou perdendo a concentração no que eu tô falando. Então, baixa o aplicativo, a gente precisa arrecadar 50 mil reais. Cada avaliação que você faz, cada avaliação é $1 que você pode doar pro santuário. Dentro disso tudo, a gente vai conseguir levantar esse valor pro trator. Para quê? A gente não pode ficar contratando 20 pessoas. É muito mais fácil, até para esse serviço, que a gente tenha o trator. E sim, a gente tem pessoas trabalhando. Inclusive, tem uma história muito bonita que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, de um funcionário que estava à beira da linha da miséria e ele consegue emprego por causa dos mestres bezerros de Cunha. Ele foi empregado pelo santuário e ele virá em Cunha e ele virá para Camanducaia depois com a família, com 2 crianças. Então olha só como o movimento reverbera. Gente, de novo, são 50 mil que a gente precisa para esse trator. Vamos colocar nesse valor, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a gente vai dar detalhes. Peço para que vocês façam as avaliações no Abilium. O conteúdo do Abilium é todo pela aqui. A Cá, inclusive, já comentou aqui, olha só, eu vou deixar grata, Cá. Ela colocou o nome dos nossos embaixadores. Então, por ali você baixa o aplicativo e faz review. Como é que a gente vai estimular você nisso? A gente vai, e aí eu chamo a Maísa. Será que a Maísa tá aqui? Porque a Maísa me passou todos os termos. A gente tem basicamente como parceiro Serra da Estrela, em Campos do Jordão. A gente vai colocar durante 2 meses começando por hoje,
Basicamente, quem fizer mais avaliação vai ficar num ranking nos 10 primeiros. Desses 10 primeiros, eu quero que a Maísa entre aqui, porque para ela me dizer se é tudo isso mesmo que eu tô dizendo ou se tem algum outro detalhe. Bom, nesses 10 primeiros, a gente vai sortear daqui 2 meses, entre os 10, o vencedor. O vencedor que fará o quê? Que ganhará o quê? Uma estadia no Serra da Estrela. Má, pelo amor de Deusa, entra aqui. Vamos ver se ela tá aqui. Então, basicamente, baixa o aplicativo, faz a avaliação vegana e aí, em 2 meses, a gente vai ver os 10 que mais avaliaram e dentro desses 10 que mais avaliaram, a gente vai tirar um vencedor. Dentro desses 10 também, a gente também vai colocar alguma coisa. Eu vou conversar com a Má depois a respeito disso. A gente também vai colocar algo da loja, que é uma outra forma de ajudar também o santuário. Então, esse é o... Ai, acho que a Má entrou aqui. Agora sim. Agora vamos ver, ela vai falar tudo, vai me corrigir em tudo que eu falei. Vamos ver se ela entra aqui. Só um momentinho. Então, de novo, eu peço isso para que a gente precisa desse apoio nesse momento para que a gente possa viabilizar esse valor. É um jeito que você doa, você ainda ganha e não gasta. Então, é muito importante, de novo, a gente precisa dessa ajuda em cunha nesse momento. Eba! Tá com o mestre Nandi. Mas e aí, eu decorei tudo direitinho? Ah, tudo você já falou tudo, já não preciso falar nada. Fala de novo para as pessoas, por favor, porque eu falei tudo truncado com um pouco de insegurança. Como que é? Começa hoje, é isso? Má, para quem não conhece mais da nossa equipe, ela cuida da yoga, ela cuida do mestre Nandi, ela vem aqui, ela tá fazendo a planilha financeira do jurídico de Cunha, enfim, ela não dorme. E agora ela faz parcerias também, então é isso tudo. Conta pra gente, Má, por favor. Então, faz o download, para quem não fez o download do aplicativo, faz a avaliação vegana, e aí, conta mais. E aí a gente vai fazer 2 meses, né? Do dia 20, hoje até o dia 20 de maio. E a gente vai fazer o sorteio dia 22 de maio, que é um domingo também ao vivo. Assim, mais pessoas podem participar, né? Pode ter a chance de ganhar. Então, vai ser os 10 primeiros que mais fizerem avaliação dentro da Billion vai participar desse sorteio. E aí, dentro do prêmio vai ter o final de semana, né? As 2 diárias, com o café da manhã, aquele café da manhã maravilhoso do Serra da Estrela, não sei se todo mundo conhece, vegano. E vai ter também direito com acompanhante e o almoço com direito também ao drink sem álcool do Serra da Estrela. E aí a gente vai também colocar depois no feed as regras, né, para participar, tem as datas certinho para poder desfrutar do prêmio, né? Uhum. Maravilha. E mais uma coisa, nos 10 primeiros a gente também pode dar aquele boné, a rinça. Pensei nisso agora. Sim, então, podemos sim. Isso é basicamente como funciona tudo no santuário. É tudo assim, na hora, conversa e fala e arruma. Olha só, e tem também, a Catarina tá colocando aqui, depois a gente pode fazer uma também com uma tatu dela. Então, ótimo, Catarina, agradeço. Vamos falar então depois, que daí a gente pode até mesmo no outro domingo. Eu tenho um pouco de dificuldade com os horários fixos por causa de toda a intensidade do santuário. Então a gente tá num momento mais complicado, né? Tem muita coisa acontecendo, operações paralelas, enfim, eu acho que todo mundo entende isso. Mas num próximo momento, a gente elaborar de como colocar essa tatu também, porque daí nesses 2 meses, a gente pode, por exemplo, tirar no primeiro mês os 10 primeiros e já colocar para a tatu da Catarina, por exemplo. Então, ótimo. Mas, enfim, a gente vai conversar disso depois, mas a Má já deu o recado, então Serra da Estrela é ótimo. Eu agradeço aqui também a Denise do Serra da Estrela, que é uma parceira querida e que está sempre ali, ou seja, de alguma forma tentando ajudar e se colocando à disposição, né, Má? Ela é sempre muito querida. Sim, eles estão dentro do Ashram também, tem um desconto, acho que é 15%, se eu não me engano, na diária, para quem é do Ashram. Isso mesmo. E é importante você falar disso do Ashram também, porque do centro educacional, todo mundo que estiver no centro, de alguma forma tiver interesse no centro educacional, que for do Ashram, também vai ter desconto nessas vivências e nesses programas. Enfim, tem muita coisa acontecendo de novo e a gente está nesse processo enquanto equipe de fazer algo que realmente não seja simplesmente outra vez. Arrecadar para ração e arrecadar para medicamento. A gente precisa pensar que o mundo é maior do que quem está para dentro dessas cercas e conseguir afetar quem está fora. E a Má é uma das pessoas da equipe que fazem isso acontecer. Então, Má, muita gratidão por tudo. Eu que agradeço.
Tem alguma outra mensagem, Mar, que você queira deixar da loja? Alguma outra coisa? Que tá chegando camiseta também da Catarina? Tá chegando. Né? Sim, tá chegando 3 artes novas em breve e a gente também vai lançar uma edição especial da Mother Gaia. Vai vir uma cor diferente, então logo a gente está recebendo aí na loja. Olha só, a Lê já colocou atendimento VIP de nutrição com ela. Olha só que maravilha. Ale, muita gratidão, querida. Muita gratidão. Então, olha só, na próxima vez que a gente entrar online, a gente vai acabar falando dessas outras que a gente... Vamos marcar, de repente, para o próximo domingo, já fazer uma... O próximo domingo é sempre uma meta, mas vai depender de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo aqui. Então, no próximo encontro, em um domingo às 10, que a gente vai anunciar, a gente coloca esses outros prêmios, como, por exemplo, que a Lei colocou agora, que a Caixa trouxe, o Serra da Estrela, que já está definido em 2 meses. A gente precisa de 50 mil reais para pegar um trator. A gente está dizendo que a gente pode conseguir isso tudo pelo Abilion. Então, vamos todo mundo ver o que tem dentro do armário, fazer. Se vocês querem ideia disso, só baixar o aplicativo, procura o perfil do santuário. Se precisar de ajuda, procura a Karina, @euvivoParaComer. Ela vai te assessorar. Se tiver dúvida, escreve pra gente inbox. Outra vez, é esse valor, a gente precisa do trator, é urgente. O trator, para vocês terem ideia, você sabe o que está acontecendo? Depois eu vou postar esse vídeo nos stories. Amor, manda para mim o vídeo, por gentileza. O Murilo, o funcionário nosso de Camanducaia, que está em Cunha, está puxando essa carroça. Ele está puxando a carroça, os outros meninos vão empurrando e vão tirando e vão dando a comida. Não é sustentável isso. A gente precisa urgentemente do trator. Você pode doar pelo Pix, sem dúvida. Você pode colaborar pelo Ashland, sem dúvida. E a gente é muito grato. E você pode colaborar sem gastar R$1 pelo Abilion. Então, vamos juntar esse valor pelo Abilion. Você ainda vai ganhar toda a chance de ganhar esses prêmios todos. E vamos fazer parte desse coletivo de educação que tem tanta gente bacana. Vamos mudar esse mundo. Porque ele está aí para isso. Ele não está aí para a gente olhar e reclamar e falar mal e se prostrar e se deprimir. Ele está aí para provocar o melhor na gente. Má, grata, querida. Eu que agradeço. Então, aqui vou deixar só um cântico último para a gente. E que a gente possa ter força para continuar nessa vida a serviço. E sempre usando o que nos acontece no significado que a gente dá. E não no evento em si, simplesmente reagindo para ele. Que isso fique gravado no nosso coração. Eu vim do corpo da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Plantem as sementes do bem. Que cada um de nós seja semeador, que seja plantador. Como na roça da Bahia minha mãe falava. Que seja plantador do bem. E que a colheita não necessariamente venha para nós, mas seja a nossa contribuição por ter passado nessa terra e aprendido os ensinamentos que ela dá para quem tem a humildade de dizer eu não sei. Beijos. Graças, Mar. Graças a todos.